Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos discutir um assunto bastante delicado, mas ao mesmo tempo bastante importante, que repercutiu bastante nas redes sociais e na mídia internacional nos últimos dias. O que levou o Thomas Crooks a cometer o atentado contra o Donald Trump. Quais as motivações psicológicas e sociológicas por trás desse ato? Nesse vídeo nós vamos abordar as possíveis patologias mentais que podem ter influenciado o comportamento do Thomas Crooks, quais as possíveis motivações sociológicas que podem ter influenciado o atentado contra Donald Trump, como identificar sinais de alerta em pessoas que estão próximas a nós no nosso dia a dia, e no final do vídeo nós vamos revelar e abordar uma informação crucial que pode ajudar a prevenirmos situações futuras análogas a essa. Antes de mais nada, é preciso salientar que não é possível afirmar com 100% de certeza o que de fato levou o Thomas Crooks a cometer esse ato. Nós vamos apenas levantar hipóteses com base na psicologia e na sociologia que podem justificar a conduta tomada pelo Thomas Crooks de cometer o atentado contra o Donald Trump. E esse vídeo tem caráter simplesmente educativo e informativo, com o intuito justamente de prevenir e evitar que situações análogas futuras aconteçam. Primeiro vamos tentar levantar algumas hipóteses de transtornos que estão classificados no DSM-5 que podem justificar o comportamento do Thomas Crooks. O primeiro deles é o transtorno de personalidade antissocial. Pessoas que apresentam esse transtorno manifestam um padrão de desrespeito ao regramento social. O transtorno de personalidade antissocial está no grupo B ou cluster B dos transtornos de personalidade classificados no DSM-5 e está intimamente relacionado com a impulsividade. Essa impulsividade está justamente no desrespeito às leis e aos direitos dos outros. Os principais sinais são mentiras frequentes, manipulação e falta de remorso durante o cometimento de atos que infringem a lei e ferem os direitos dos outros. Nesse sentido, Thomas Crooks pode ter sido levado pela impulsividade de cometer um ato criminoso em desrespeito ao regramento social e em desrespeito à vida, pontualmente de uma autoridade pública e mundialmente reconhecida como é o ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Outra hipótese patológica para o comportamento de Thomas Crooks é a esquizofrenia paranoide. As pessoas acometidas por esquizofrenia paranoide apresentam um padrão de pensamentos persecutórios, com alucinações, delírios e a crença de que estão sendo constantemente perseguidas por outras pessoas. Pode estar presente também a crença de que elas têm uma missão especial a cumprir, o que pode de fato ter levado o Thomas Crooks a cometer esses atos. Para identificar sinais de pessoas que manifestam a esquizofrenia paranoide, é preciso estar atento a padrões de pensamentos persecutórios, delírios, alucinações e crenças irreais. A terceira hipótese diagnóstica para o padrão de comportamento que pode levar uma pessoa a cometer um ato como o de Thomas Crooks é o transtorno de personalidade borderline. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre esse transtorno. Clica aqui que você vai poder assistir esse vídeo na íntegra e entender melhor como funciona o transtorno de personalidade borderline. Mas no geral, as pessoas que manifestam esse transtorno apresentam um padrão de comportamento autodestrutivo de intensa mudança de humor de forma bastante abrupta e injustificada. É prevalente a crença irreal e o medo irracional do abandono, que pode levar as pessoas a cometerem atos inconsequentes. Por outro lado, também podemos levantar hipóteses sociológicas para justificar o comportamento do Thomas Crooks. A primeira hipótese que podemos levantar é o viés político. A polarização política extrema pode levar alguns jovens a acreditarem que atos violentos e criminosos podem ser justificados para levantar e defender as suas hipóteses e as suas bandeiras políticas. Outra hipótese sociológica pode ser a influência de figuras com imagem de autoridade. O Thomas Crooks era um jovem que tinha acabado de sair da adolescência, justamente no período em que as pessoas estão altamente vulneráveis à sugestionabilidade de figuras de autoridade. No contexto de polarização política, grupos que pregam o extremismo e a violência como solução podem ser facilmente influenciadores do comportamento de jovens e adolescentes que estão passando por essa fase. Uma terceira motivação sociológica para o comportamento de Thomas Crooks pode estar relacionado à doutrinação ideológica. Pelo mesmo motivo da figura com imagem de autoridade, a doutrinação ideológica é capaz de muitas vezes influenciar o comportamento de jovens e adolescentes que estão passando por uma fase de alta sugestionabilidade a figuras e correntes políticas.
Como o Thomas Crooks tinha 20 anos de idade, ele estava altamente vulnerável tanto à figura de autoridade quanto à questão da doutrinação ideológica, sendo bastante comum que jovens e adolescentes que estão nessa fase passem por esse tipo de processo de influência. Então é preciso estarmos atentos a crianças, jovens e adolescentes que estão constantemente expostos a essas correntes ideológicas extremas. Você já se perguntou como podemos diferenciar de fato um simples comportamento excêntrico com uma patologia mental que pode influenciar pessoas a cometer atos violentos e extremos? Nós vamos já abordar de forma mais pontual e detalhada esse assunto. Mas antes, eu vou só te lembrar de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim nós podemos atingir mais pessoas que, como você, se interessam por esse assunto e você também deixa sua força para ajudar o canal a crescer. Então, identificar sinais de alerta em pessoas próximas a nós pode ser crucial para que possamos de repente evitar casos dessa natureza de acontecerem no futuro com pessoas que conhecemos, inclusive. Esse tipo de situação não está isolada a pessoas que são conhecidas e famosas na mídia, mas podem acontecer com pessoas que conhecemos do nosso dia a dia. Então, estar atento a esses sinais é bastante importante. E aí vão algumas dicas para que você possa de repente identificar melhor esses padrões de comportamento que podem levar pessoas a cometer atos extremos como esse. Observe mudanças drásticas no comportamento das pessoas, como isolamento repentino ou agressividade injustificada. Também é interessante prestar atenção em discursos extremistas ou fixações em figuras públicas ou ideologias extremas. É interessante que estejamos atentos a jovens e adolescentes em período de puberdade, no final da adolescência e início da juventude. É justamente durante esse período que as principais patologias e transtornos de personalidade costumam se desenvolver e apresentar os primeiros sinais e sintomas. Não ignore ameaças ou menções de violência, mesmo que pareçam brincadeira. Relatos indicam que o Thomas Crooks chegou a comentar com algumas pessoas próximas que tinha a intenção de praticar atos violentos. Então jamais ignore essas ameaças, por mais sem lógica e sem sentido que pareçam. Na verdade, ninguém sabe o que se passa na mente de outras pessoas, principalmente se elas estiverem acometidas por transtornos de personalidade. E aqui vai a informação crucial que vai poder evitar esses atos negativos e efeitos negativos relacionados a influências extremas. É a prática de educação para a mídia. Pesquisadores da revista Harvard Business Review descobriram que a educação para a mídia pode melhorar significativamente a resistência a ideologias extremas e a promover um entendimento mais equilibrado do mundo. A educação para a mídia está fundamentada em basicamente 3 pontos principais. O primeiro ponto é o consumo crítico, a capacidade de entender e analisar criticamente as informações que são consumidas na internet. O segundo ponto é a diversificação de fontes. Consultar várias fontes de informação a fim de construir uma visão mais equilibrada sobre o tema proposto. É bastante comum atualmente nos informarmos através de páginas, sites, redes sociais, e muitas dessas páginas e fontes estão atreladas a vieses ideológicos e correntes políticas que vão influenciar o nosso entendimento. Então, quanto mais páginas diversificadas e com vieses ideológicos diferentes nós consultarmos, melhor para construirmos um entendimento mais equilibrado sobre aquele tema. E o terceiro ponto seria encorajar as pessoas a discutir e debater de forma saudável e respeitosa os temas sociais e políticos que estão latentes na sociedade na atualidade. Isso pode trazer mais respeito e compreensão da visão do outro em relação a determinados temas que podem impedir e evitar que as pessoas assumam comportamentos e pensamentos extremos em relação a temas políticos e latentes na sociedade. Embora não possamos afirmar com certeza os motivos que levaram Thomas Crooks a cometer o atentado, é essencial considerar tanto as patologias mentais quanto as motivações sociológicas para entender melhor o que pode levar a tais atos. Implementar práticas como a educação para a mídia e estar atento a sinais de alerta em pessoas que podem estar próximas a nós pode ajudar a prevenir futuros incidentes. E aí, o que você achou sobre essas possíveis motivações psicológicas e sociológicas do Thomas Crooks para cometer esse ato? Deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar dessas hipóteses ou se você tem alguma hipótese que eu não citei aqui. Lembre de deixar sua curtida, se inscrever no canal e continuar sempre por aqui para que possamos juntos fortalecer a nossa mente através de conhecimento, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.